Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa saga do zero ao trader. E nessa aula de hoje eu vou mostrar para vocês como encontrar as melhores regiões para operar, aplicando todo o operacional que eu já entreguei para vocês nas aulas anteriores. E hoje eu vou estar mostrando aqui no gráfico mesmo alguns pontos que você tem que se atentar para sempre escolher aí as melhores entradas, para pegar as melhores regiões e ter mais tranquilidade aí nas suas operações. Então vamos para o gráfico. Se eu te entregar esse gráfico aqui agora e te perguntar aonde que você entraria, você saberia me responder? Provavelmente você vai procurar um gatilho, mas o que eu quero te mostrar é uma coisa diferente hoje, tá? Antes de procurar uma entrada, eu quero saber aonde vale a pena procurar essa entrada. Porque um ótimo gatilho em uma região ruim pode ser uma operação em que eu simplesmente prefiro não estar fazendo, tá? Então hoje eu vou te mostrar o passo a passo como que eu procuro as melhores regiões e considero aí as mais interessantes antes de pensar em realizar uma entrada. Então, quando a gente está falando de região, é diferente de linha, tá? O primeiro é uma coisa bem importante que vocês têm que anotar aí, tá? Quando eu falo da região, eu não estou falando necessariamente de uma linha exata. Dá uma olhada nessa resistência que eu marquei aqui em cima de amarelo. O preço não precisa respeitar exatamente esse ponto. Eu gosto de trabalhar com uma zona de interesse, porque existe uma área aonde o mercado já demonstrou reação àquela zona em que a gente acabou identificando no gráfico. Então aqui, ó, se nós formos pegar para identificar um gatilho, nesse gráfico aqui, que é o NZD-USD, que é o ativo que a gente está analisando nesse momento, provavelmente a primeira marcação que a maioria das pessoas tem o costume de fazer é o suporte e resistência. Então, nessa linha amarela aqui, eu realizei a marcação de uma resistência somente no gráfico de M1, tá? Mas o que que eu preciso entender antes de decidir pegar essa venda quando o gráfico chegar aqui na região amarela em que nós marcamos aí? Eu preciso entender a tendência micro, a tendência macro e eu preciso ver se essa região é realmente a zona de interesse do mercado mais relevante, que vai ter mais importância aí, dentro do gráfico, né, e que vai condizer aí com o nosso operacional. Então, se eu fizer essa marcação aqui da resistência, seria uma possível entrada utilizando aí o gatilho de uma resistência que a gente marcou de um padrão de topo e de fundo que está respeitando aí as regiões que a gente analisou dentro do gráfico? Sim, poderia ser considerado uma entrada de venda, tá? E tá tudo bem se entrar aqui, tá beleza, é uma análise que você fez. Mas o que eu quero que vocês tentem melhorar a visão de mercado é essa parte aqui, ó. A minha região mais importante vai ser sempre as regiões em um tempo gráfico maior. Então, se eu quero ter uma região melhor, se eu estou buscando uma entrada mais assertiva, o que que eu, Ítalo, tenho o costume de fazer, tá? Tu vai tempo gráfico, vai colocar hora, dá uma olhada aqui, ó, o que que eu fiz de marcação em uma hora aqui. Eu peguei essa linha de tendência de alta aqui, partindo desse fundo aqui, do gráfico de uma hora, para esse topo aqui, tá? Isso aqui é uma linha de tendência de alta, beleza? Fiz a marcação de uma LTA, eu vou marcar aqui agora um suporte. Olha aqui o suporte de uma região de H1. Toda essa região aqui era um suporte, passou a ser uma resistência e respeitou bem. Tá vendo o tanto de pavio que deixou aqui nessa região? E olha o passado do gráfico. Olha como que essa região ela estava muito bem respeitada, sabe? Então, beleza. A partir daqui, ó, teve o rompimento, fez o pullback de alta em H1, depois teve um rompimento, teve aqui o seu pullback de baixo em H1, tá? Uma região muito consolidada e respeitando bem. Aqui, nesse exato ponto aqui, é o nosso ponto X. Só que o que que as pessoas não têm o costume de fazer, e principalmente quem opera opções binárias? A galera não tem paciência de fazer uma marcação assim em tempo gráfico maior e esperar a movimentação do preço e analisar como que está sendo a estrutura do gráfico. Então, depois que eu fiz a minha marcação aqui, pessoal, eu volto um minuto, voltei para um minuto aqui, ó. O ponto X meu, ele é aqui, ó. Ele é exatamente aqui onde está o meu mouse.
Para ele chegar aqui, eu acredito que vai demorar aí uns 30, 40 minutos, por aí, tá? E aí o que que eu vou ficar analisando enquanto eu tô esperando que o preço chegue nessa região? Eu vou olhar como que tá o pavio, como que tá a estruturação do gráfico, como que tá o corpo das velas, se está tendo velas fracas, se está tendo velas fortes. Eu vou olhar tudo isso, eu vou olhar se não tem notícia, porque a notícia ela pode manipular o mercado para uma outra região e a gente fica sem entender nada, mas é por conta de notícia. Inclusive, vai ser um dos temas aí dos próximos vídeos que eu vou trazer para vocês. Então, é isso. Fez a sua marcação em um tempo gráfico maior, que é o que eu considero como a melhor região para vocês entrarem, é uma região de tempo maior, beleza, você vai esperar o gráfico fazer a movimentação do preço. Fez a movimentação, chegou aqui no ponto X, meu amigão, deu uma esticada de vela, encostou, relembrando aí todos os outros gatilhos que eu já entreguei para vocês, aí é o seu momento de fazer uma compra, de fazer uma venda, se você romper essa região e passar a ser uma venda. Então é tudo isso, tá? Eu posso sim trabalhar no gráfico de M1, buscando aí os meus topos, os meus fundos, e as linhas de tendências de alta e baixa e trabalhar com confluência? Posso. É uma operação boa? Sim, é uma operação boa. Só que se você pegar todo o nosso operacional, fizer as marcações em um tempo gráfico maior e tiver a paciência de esperar a movimentação do preço até aquela determinada região, e depois que chegar na região, se condizer aí com os gatilhos que você já aprendeu na nossa saga do zero ao trader, aí é o seu momento de pegar uma entrada com a mão um pouco mais pesada e pode ter certeza aí que essa taxa de assertividade é muito mais alta do que simplesmente só marcar um suporte, uma resistência e esperar o preço movimentar ali rapidinho e você faz uma compra ou venda. E se você pudesse lembrar de apenas uma coisa dessa aula, lembra de apenas isso que eu vou estar falando agora para vocês, tá? Não procure entradas, procure boas regiões, porque quando você encontra uma região realmente interessante, você pode esperar o mercado mostrar se existe ou não uma oportunidade. Você deixa de correr atrás do preço e começa a esperar o preço chegar até você. E é isso que eu quero que vocês comecem a aplicar nas próximas entradas de vocês aí, seguindo o operacional que eu já ensinei nas aulas anteriores da nossa saga aí do zero ao trader. Isso é uma dica assim, extremamente importante e você vai passar a dominar o gráfico e não ficar refém de algo que você acha ali que dá para fazer no imediato ou então que você considera como uma entrada, sendo que tem entradas melhores e que você só precisa esperar. Então, se você está acompanhando a nossa saga do zero ao trader, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e se quiser continuar acompanhando as aulas e fazer parte da nossa comunidade gratuita, a Rota do Trader, o link está aqui na descrição. E agora comenta aqui embaixo, região, e eu quero saber se você já tinha esse processo antes de procurar uma entrada aí, executando o seu operacional no dia a dia.